É importante nós entendermos a maneira como as SAFs chegam. Porque, na verdade, historicamente, os clubes brasileiros, geridos de uma maneira bem amadora, em que as vontades pessoais estavam acima das necessidades, trouxe ao momento que os clubes vivem, em termos financeiro e econômico, da própria gestão, e aquilo que é o momento do futebol brasileiro. E não existe futebol forte sem clubes fortes. Uma coisa são as equipes de futebol, a outra são os clubes. E o torcedor ama o seu clube. E é óbvio que esse amor está mais evidenciado no momento em que no projeto desportivo anda bem, ou seja, as equipes ganham. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Quando você fala de SAF, a ideia para o externo é de que você vai chegar, trazer grandes jogadores, juntar grandes jogadores. Nós sabemos o quão difícil é, mesmo com dinheiro, com um aspecto financeiro e econômico forte, você conseguir fazer equipes que atinjam o seu objetivo. Nós temos que ter uma abrangência. Um exemplo muito claro e recente é o Chelsea, que gastou R$1 bilhão a uma temporada e meia, 2 temporadas, contratou os melhores jogadores e não fez. E a gestão, que foi passada de mãos para um americano, até agora não se encontrou. Então, o externo pensa isso. E as SAFs entram com o objetivo de gerar uma gestão responsável, que gere uma estabilidade ao clube, como clube, ok? Para que possa, de novo, recuperar toda a sua capacidade de investimento e a capacidade também financeira e econômica que lhe proporciona a possibilidade de ter uma equipe com valores individuais interessantes, que gera uma tendência de ter uma equipe forte. Então, as expectativas iniciais são um pouco conflitantes. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que estabilizar os clubes. E a estabilização dos clubes tem a ver com gestão responsável. E é isso que me agrada nas SAFs e o que me fez poder estar aqui com muito orgulho, com muita satisfação, trabalhando numa instituição histórica como é o Curitiba, com muitos torcedores, amantes realmente do clube, mas que me permita entender que vamos ter uma gestão responsável que nos permita ter um olhar para o presente, para o futuro imediato, mas ter uma ideia longitudinal de que o médio e o longo prazo são fundamentais, porque quando você tem que quebrar paradigmas, implantar processos que não são comuns num contexto do futebol brasileiro, como é até então, isso demanda tempo. Temos algumas exceções e que demonstraram que esse caminho vale a pena, porque se fortaleceram ao longo dos anos e viraram importantes no cenário futebolístico brasileiro. Uma coisa é quem olha apenas para o jogo, e a outra é quem olha para os processos que hoje uma estrutura profissional de futebol deve ter. Cara. É muito fácil para mim, e fica muito evidente para mim, que o trazer profissionais, da maneira como o Curitiba está a trazer, de altíssimo nível, profissionais que têm um conhecimento técnico nas distintas áreas intervenientes ao futebol e que geram o apoio para aquilo que é o mais importante, que é o produto final, que é o jogo, e me refiro a profissionais que já estavam aqui, outros que estavam entrando nas áreas de saúde e performance, nas áreas de análise, tanto de desempenho quanto de mercado, na área técnica. Então, isso, para mim, mostra uma tendência muito positiva em relação àquilo que pode ser agora. São processos a serem implantados. A maior parte deles não estavam. E isso necessita profissionais com experiência para que o tempo de implementação
seja mais curto e as coisas possam acontecer com uma celeridade maior. Isso, para mim, desde sempre, a paixão que o futebol desperta no mundo todo tem a ver exatamente com essa reciprocidade, essa simbiose entre torcedores e jogadores. Quando qualquer outro interveniente, inclusive classe de treinadores, quer ganhar protagonismo, o espetáculo já está fragilizado. Então, isso aqui é a beleza e a paixão no futebol. Torcedores e torcedores. É óbvio que todos trabalham com esse objetivo. Mas um projeto desportivo, que é a montagem de uma equipe, a obtenção de objetivos por uma equipe, não é tão fácil assim. Quando você para entender que você faz um movimento de muitos jogadores entrando, não é só no campo que eles vão se entender. Eles precisam conhecer fora de campo quem são eles. E isso demanda tempo. Com a entrada de 20 e tantos jogadores num grupo, 14, 15, seja lá o que for, é uma quantidade exagerada, e que você precisa conhecer minimamente o seu companheiro fora de campo, para que dentro de campo essas interações aconteçam de uma maneira natural, espontânea e que facilitem o processo coletivo da equipe. Isso é muito simples. Para mim, há princípios profissionais e valores morais que são inegociáveis. Eu volto a frisar, eu só estou aqui justamente porque eu creio muito nas ideias, né, que hoje permeiam toda a estrutura da SAF e o futebol do Curitiba. Então, se eu estou e aceito uma situação dessa, eu tenho que salvaguardar um valor moral que para mim é fundamental, que é lealdade às pessoas. Então, eu tenho que ser leal às pessoas envolvidas, e por isso eu estou aqui, e fiel às ideias, ao projeto. Quando isso se perde, já não faz mais sentido. Então, é isso quando eu quero dizer lealdade às pessoas e fidelidade ao projeto, é exatamente o caminho que eu creio, que eu acredito, e no momento que deixo de acreditar, não posso mais produzir aquilo que eu, a partida, poderia produzir. Então, a minha crença é total nas pessoas e no projeto. Né? Embora tenha ficado vulgarizado o termo projeto aqui, prefiro falar as ideias que vão nortear o caminho a ser seguido pela SAF e o futebol. Não, eu acho que quando se fala em humanização, se transcende o futebol. O futebol não vive num mundo à parte. É feito por pessoas. Isso é antropologia por homem e o contexto. O que somos hoje na sociedade é onde estamos inseridos, de que maneira estamos inseridos. Então, nós não podemos ficar presos àquilo que era no passado. As comparações são odiosas. Momentos, pessoas, circunstâncias distintas. Não dá para comparar. No meu tempo eu fiz assim, no meu tempo é que era bom. Não dá. Nós temos que viver, e às vezes vivemos num contexto que não é aquele que nos agrada, mas que é preciso saber viver ali. Então, dentro dessa ideia, eu não consigo estar envolvido em um trabalho em que o respeito ao ser humano é a principal coisa. Então, antes de ver os atletas, antes de ver os profissionais, eu vejo as pessoas. E eu jamais vou ter uma atitude que violente aquilo que eu acredito. Eu acredito no ser humano, eu acredito no meu semelhante. Então, profissionalmente, eu não vou descartar um profissional porque ele pode não estar no seu melhor momento a produzir aquilo que se deseja. Porque aí eu estou descartando uma pessoa. Eu não posso pensar que esse profissional não é capaz de fazer determinadas coisas, porque eu estou sendo reducionista. Estou reduzindo aquele ser humano a uma possibilidade que não é capaz de entender e de produzir mais. Então, eu jamais vou desistir do ser humano. Por consequência, jamais desisto do profissional. Então, o ambiente a ser criado no dia a dia é um ambiente em que esse respeito seja a palavra-chave. Desde que eu cheguei aqui, eu falei, o que nós temos que entender é solidariedade. Então, o gesto que nós temos que ter aqui é quando alguém estiver caído, estender a mão, porque isso é uma grandeza enorme. E é isso que nos faz
seguir adiante. E você só vira um vitorioso quando você valoriza as pequenas vitórias, né? Porque ninguém sai daqui e vai para lá. Você precisa, para atingir um objetivo conscientemente, é preciso passos sólidos à frente para que não haja retrocesso. É por isso que eu digo sempre em relação ao sucesso e ao prestígio. Eu sou anti-sucesso, porque é efêmero, é circunstancial. Eu sou a favor do prestígio. E o prestígio, o caminho é longo, é árduo, é difícil, mas vale a pena trilhar. Acima de tudo, sabendo o que o futebol e o amante do futebol, como torcedor, tem, paixão. E ao ter o lado emocional exacerbado, é óbvio que ele vai deixar de pensar em algum. Mas nós não podemos ser reducionistas e pensar que a torcida é aquela que invade campo, que faz isso. Torcedor verdadeiro, e são muitos, porque a visibilidade hoje se dá as coisas ruins, não se dá as coisas boas. E eu tenho certeza que nós temos torcedores, aí estou falando de uma maneira geral, do futebol, que têm capacidade de entender as coisas. É óbvio que querem, todos queremos, nós profissionais também, atingir os objetivos. Ou seja, poder ganhar prestígio, que é aquilo que eu falei anteriormente. Mas o entender que esse protagonismo, torcida e jogadores, é fundamental. Tá certo? Então, o que eu vejo, e acima de tudo, é como nós passamos as coisas em relação ao que acontece, como nós entendemos o erro. Agora, é importante fazer com que o torcedor entenda aquilo que está sendo feito aqui. E o que está sendo feito aqui não tem a ver apenas com o projeto esportivo, tem com a estabilização do clube como um todo e de criar alicerces, claro, para que esse clube, de novo, possa estar no lugar que é seu, que sempre foi, e que, como muitos e a grande maioria do futebol brasileiro, já vem em um caminho diferente, decrescente. É preciso estabilizar isso e voltar a crescer. E essa gestão acho que tem feito e dado ideias muito claras no dia a dia do que é profissionais trabalhando com o objetivo de gerar uma estabilidade e, óbvio, de alcançar objetivos. E vamos alcançar, sem dúvida. Mas para isso contamos com você, torcedor. Para isso contamos com a torcida como um todo. De poder fazer com que os jogos aqui, se não rendermos bem no final do jogo, ok? Teremos que entender isso e aceitar isso. Mas que antes do jogo, iniciando o jogo ao largo de todos os minutos que se jogar, esse apoio é fundamental, porque sabemos que a solidariedade, como eu falei, ela é fundamental. E quando tem isso, de torcedor para jogador e de jogador para torcedor, né, as coisas acontecem com menos dificuldade. Da melhor maneira possível, que a equipe faça um jogo de qualidade técnica competitiva, que é aquilo que a gente exige em cada jogo, para que ao final possamos juntos aí celebrar como deve ser, mais um passo à frente. Todos juntos significa solidariedade, que já falamos aqui o quão importante é para nós. Internamente, certamente, a nível externo, igual. Então, é fundamental que a gente possa, unidos, caminhar para o alto da glória, né? Fazendo a nossa parte, fazendo com que cada vez mais eles possam crer e acreditar naquilo que se faz na gestão e no projeto desportivo. Sempre junto pelo alto da glória. E esperamos, obviamente, o apoio do torcedor, que é fundamental para que se possa criar uma atmosfera necessária e favorável ao bom desempenho da equipe e que, ao final, estejamos aí juntos celebrando.